Olha o Rafael na área. E aí, Rafael? Deixa eu tirar minha Bom tela. dia. Tudo bem, meu brother? Tudo certo? Estão me escutando aí? Estamos escutando aqui, cara. E aí, como é que tá o dia para você? Tranquilo? Tranquilo. Entrei no papel já, tá lá dando no campo negativo, né? Mas estamos aí na atividade. Cara, vamos. Eu vou pedir pro pessoal fazer perguntas também para você, mas eu vou começar com uma aqui sobre momentos como o de ontem e de hoje, né? Você não muda nada no seu plano, você não se preocupa de tomar loss, você não se preocupa que o negócio andou mal, aí você não fica com aquela dúvida, putz, será que meu plano é bom? Será que eu vou ganhar dinheiro no longo prazo? Como é que você fica em relação a isso, cara? Tempos atrás eu até ficaria, né? Mas hoje, como eu tenho um plano, e eu fiz o plano, né? Com o teu curso ali, com o teu treinamento, eu estou bem tranquilo, porque eu conheço os números do meu plano a fundo, né? Eu não conheço eles superficialmente. Então, eu sei qual que é a maior sequência de loss que eu posso ter, que está previsto, né? Pode ser que aconteça mais ou menos. Eu sei o loss máximo que eu tenho por trade. Então, todos os números que eu puder, eu pego eles para mim, para justamente eu estar munido com isso, para ficar tranquilo no dia a dia. Então, ontem eu tomei um loss, não foi um loss cheio, mas foi um loss. E tranquilo, hoje o que eu fiz? Como diminuiu, afetou minha margem, eu diminuí minha margem para entrar hoje com capital menor, né? E só para a gente entrar já numa parte mais prática, né, para ficar mais claro. Quantos dias assim seguido você tem que ser igual de ontem ou igual de hoje para estragar tudo para você, para ir pro buraco mesmo? Para eu quebrar a minha conta, eu tenho que ter pelo menos 20 dias seguidos de loss máximo, né? E o meu loss no meu sistema está em 5%. E eu vou falar aqui o tamanho da minha alavancagem, mas isso também não é para ser um atalho para vocês. Eu estou com uma alavancagem de 6 vezes. Então, se eu tomo um stop de 5%, equivale a um stop na minha conta de 30%. Eu tenho que tomar esses 5% de stop 20 vezes seguidas para ficar com menos de R$ 1 na conta, né? Quebrar literalmente. E daí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu tenho que tomar 20 stops de 30%, isso dá 600%, como assim? Mas não é sobre a minha margem inicial que eu comecei o projeto. Toda vez que a minha margem diminui, eu diminuo também o quanto que eu vou entrar no dia seguinte. Então, por isso que eu consigo me manter mais tempo, né? Essa é a forma que eu encontrei para gerenciar melhor. Vai de cada um. Tem gente que não faz dessa forma, que faz por mês, que também é uma situação, daí tem que ter o saldo na conta, né? Mas para mim ficou melhor dessa forma, né? Você chegou a avaliar se na sua estratégia aí, no sistema que você está usando, no passado, se teve uma sequência de dias ruins e qual foi essa sequência? Sim, eu até tenho essa informação aqui para falar. É engraçado, porque no backtest a gente vai ver lá, maior sequência de loss, 6 loss seguido. Aí a pessoa pensa, pô, então nesse dia aí que foi o pior loss, eu quebrei ali com essa sequência. E na verdade, eu analisei todas as sequências de loss, e a maior sequência de loss que, assim, foi o maior prejuízo, deu 13%, e foram 3 trades. E no meu backtest são 6 trades a maior sequência. E se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui alguma sequência maior. Eu tenho aqui sequência de 5 trades, que no montante esse 5 deu 4,54%. Então, quer dizer, foram 5 trades seguidos que eu fiz, foi diminuindo, mas, por exemplo, às vezes num dia se toma um stop de 5%. Então, não é porque a maior sequência é que vai ser o drawdown máximo, vamos dizer assim, né? Por isso que eu digo, tem que conhecer os números a fundo, porque se não conhecer fica complicado, a pessoa não tem a confiança de estar realmente fazendo o que tem que ser feito. Então, para mim é independente, se ontem eu tomei stop ou foi gain, hoje eu estou entrando de novo, primeiro papel que der o sinal, eu estou entrando e acabou. Cara, sabe que eu tenho uma função que eu me coloquei, né, uma função educacional de mostrar a forma como eu acredito, a forma
como tirar a emoção da jogada e colocar a matemática, eu tenho uma dificuldade de mostrar para as pessoas de como ela sair da parte emocional, né? Porque isso que você está falando aí, cara, é uma questão de considerar somente a matemática, não leva mais nada para isso, né? Você olha para a tela, tomou stop, fecha o dia normal, teve lucro, também fecha normal, não muda nada, continua somente trabalhando, considera aquilo como uma profissão mesmo, é um trabalho, executa o trabalho, acabou, executa o trabalho, e acabou. E eu entendo que a parte mais difícil, cara, é que a pessoa entenda a parte emocional da parada. E eu tenho uma dificuldade justamente de mostrar para as pessoas isso aí, cara. Cara, tira a parte da emoção e começa a levar só a matemática, só. O que você poderia dar de conselho para o pessoal pensar nisso, cara, em matemática? O Trade Systems Objetivos já tem, por característica, tirar essa questão do emocional, né? Então, o que eu faço, por exemplo, quando eu vou entrar numa operação num dia? Eu não quero saber de nada mais que está acontecendo à minha volta. Então, inclusive, Telegram eu deixo fechado, WhatsApp eu deixo fechado, mini índice eu nem abro, para que eu vou abrir? Né? Senão o cara abre lá o mini índice, puxa vida, hoje abriu aqui com um gap de baixo e está despencando. Então, tudo isso é coisa que vai alimentando a cabeça da pessoa para justamente influenciar na decisão, na tomada de decisão aqui de clicar o botão ou não. Então, eu não quero nem saber o que está acontecendo, não quero saber também de notícia, não quero... O quanto menos eu souber, na verdade, é melhor. Eu tenho para mim que, assim, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber os números do meu plano, do meu projeto, do meu trade system, tudo que eu puder me munir com essas informações. Agora, de resto, não me importa nada que está acontecendo no mundo, se cai uma bomba em qualquer lugar, se cair uma bomba em algum lugar, eu vou tomar um stop cheio aqui de 5% e acabou. Amanhã é outro dia, e fim, né? Então, eu acho que quanto mais as pessoas evitar qualquer coisa externa, melhor. Essa que seria, acho que, minha dica, assim, né? Eu acho que é uma boa sugestão. Eu, durante algum tempo, também fugi de grupo, abandonei tudo quanto era grupo de WhatsApp, Telegram, essas coisas e tal. E televisão, notícia, eu já naturalmente vejo muito pouco mesmo, né? Mas em dias como o de ontem e de hoje, cara, no meu caso, eu tô com Invest Charts aberto aqui, e aí fica pipocando um monte de sinal, né? Caramba, cara, é sinal demais, né? É um negócio mais alarmante, né? Mas eu consigo, cara. Simplesmente eu tomo o primeiro que aparecer, não faço escolha de qual deles. O primeiro que apareceu para mim hoje foi VEG. Eu não consegui pegar VEG porque na hora que eu olhei estava em leilão. Mas aí já apareceu um segundo, imediatamente. Aí a decisão foi, eu espero sair VEG do leilão ou entro nesse? Entro nesse, nem lembro qual foi. Para mim, tanto faz também. Outra coisa também, Rafael, que eu queria te perguntar, como você antes estava trabalhando com mini índice, talvez você ainda não tenha esse tipo de visão, mas pode ser que você já tenha observado isso em outras pessoas, né? Eu vejo também pessoas que ficam meio reféns daquele ativo especificamente. Ou porque perderam dinheiro nele e aí não querem mais nem olhar. Digamos, o cara operou VVAR e tomou um monte de prejuízo, aí ele fala, putz, eu não entro em VVAR. Mesmo que estiver dando sinal, mesmo que estiver dentro do meu plano, esse aqui sai da minha lista. Ou então o cara se apaixonar pelo ativo também. Aquele ativo que o cara ganhou algumas vezes seguidas lá, e ele fala, não, esse aqui é o meu queridinho. E aí na hora que dá o sinal do queridinho dele e de outro, é lógico que ele vai pro queridinho. Às vezes ele não entra no outro esperando o queridinho dar sinal. Você já percebeu alguma coisa desse tipo? O que você diria também sobre esse tipo de comportamento, cara? Quando dá sinal em mais de um ativo, o cara fica naquela, qual que eu vou entrar, né? Eu entro no que tiver mais fácil de eu entrar. Então, se eu tô com o ativo aberto na minha tela e ele tá dando sinal, eu entro. Mas naquele mesmo momento, por exemplo, ontem, eu não entrei em um que eu estava esperando só abrir o leilão, sair do leilão. Por fim, eu estava com ele aberto, só que daí deu sinal em outro. Então, eu saí daquele papel, fui para outro e botei minha entrada lá. E justamente no momento que eu saí,
abriu o papel que eu estava na tela. E daí eu até tentei, enfim, voltei para aquilo lá, botei a ordem, o que pegasse, pegou e ia cancelar os demais. Mas, para mim, assim, tem que ser ágil, tem que ser eficiente, né? Tem que entrar o quanto antes possível. É isso que eu busco todo dia aqui, melhorar. Então, é isso daí. E é engraçado essa situação que tu falou de, eu tenho aqui um queridinho, né? Por exemplo, com a Qualicorp, ontem faltou pouquinho para pegar a entrada. Eu acho que até, se fosse, nem ia ser na abertura, ia ser mais para frente do pregão. Nem cheguei a ver que horário que ele talvez poderia ter pego. E se ele tivesse pego, ia dar tipo 7% de gain. Ia ser um absurdo, assim, Caramba. né? Foi isso ontem? Com a Qualicorp eu não vi. Foi, só que faltou uma migalhinha ali para pegar a ordem, só que eu nem sei que horário que isso poderia ter acontecido, mas teve gente que, por exemplo, tomou um stop em Qualicorp, e daí já pensa assim, putz, esse aqui, se der sinal, vou esperar um pouquinho para ver se não vai dar sinal em outro, mas tu não sabe como é que vai ser aquele dia, como é que vai se comportar, e também, por exemplo, assim, a gente faz lá a seleção de ativo, e tem o que está na ordem 1, 2, 3, até sei lá qual, né, eu tô aqui com 40 ativos, e até pela questão da minha margem, eu estou pegando, sei lá, os top 60, porque eu tenho que dar uma filtrada ainda em relação ao valor do ativo. E tem vezes que, por exemplo, um ativo que está lá na posição 40, naquele dia que eu fiz a operação, foi a que melhor deu o lucro naquele dia. Então, não é porque está na posição 1 que todo trade que tu entrar, ele vai dar lucro. Aquele que tem a posição 1, ele realmente foi melhor no backtest, mas no dia a dia ele vai ter dia de loss, vai ter dia de gain, vai ter dia de 0 a 0. Então, eu acho que é um pensamento errado, tá filtrando os papéis pela ordem, né? Tu pegou ali os 40 top, os 40, aquele que der sinal tem que entrar, não tem que pensar se é o primeiro, se é o segundo colocado, se é o último, porque tu não sabe como é que vai ser naquele dia, né? Concordo. Deixa eu passar aqui uma pergunta. O A3 Musics, que eu não sei o nome, fala seu nome aí, meu amigo. Ele fala aqui, qual o seu limite? Qual o seu stop diário? E qual a sua opinião sobre a alavancagem? O meu stop diário é de 5%, como eu falei antes, minha alavancagem está em 6%, então eu tomo 30% de stop se pegar o stop cheio. A alavancagem eu vejo com bons olhos, né, sabendo utilizar a matemática. Então não adianta, por exemplo, vou tomar um atalho, vou pegar 10 vezes a alavancagem e vou botar o stop máximo ali, 7%. Aí tu vai tomar um stop de 70%. Se você fez um plano, isso está previsto, está tudo certo. Agora, se tomou um atalho, a primeira porrada que tomar já vai desestruturar, não vai entender nada, né? Então, eu no meu plano fiz dessa forma porque está confortável para mim. Eu acho que esse tem que ser o maior objetivo de um trader objetivo, né? Tá confortável naquilo que está fazendo, porque senão todo dia tu vai sentar na frente do computador e vai ter que fazer as coisas, mas tu está desconfortável. Tu já fez alguma coisa boa estando numa situação desconfortável? Provavelmente não. Então, eu acho que esse tem que ser um objetivo de todos os traders. Tem que estar tranquilo, tem que estar fazendo o que tem que ser feito, né? Show. Outra pergunta aqui do Fernando. Ele está perguntando aqui, o robô trouxe, como se você estivesse operando um robô, né? Mas vamos perguntar, vamos fazer a pergunta dele aqui. O robô trouxe mais facilidade para gerenciar os trades? Vale a pena para quem tem uma rotina normal de trabalho em horário comercial? Então, eu estou na frente do computador aqui o dia inteiro, né? Então, para mim, nem seria interessante um robô. Mas é uma solução para quem tenha uma rotina tarefada, né? Não pode estar na frente do computador, mas da mesma forma como se fosse você estar operando, tem que verificar qual é o sistema operacional, tem que fazer todo o plano igual, né? Porque é como o próprio Alan diz, né? Se você não consegue fazer o que tem que ser feito, não vai ser um robô que vai fazer. Porque naquele determinado dia, por exemplo, a gente está ali 3 dias de queda, estão dias complicados. Você ia deixar o robô ligado hoje também, para ele executar as operações, ou você ia desligar o robô? Né? Então, é isso tudo que tem que ser avaliado, né? Mas eu aqui, no dia a dia, basicamente sou um robô.
porque eu faço o que tem que ser feito. Mas é uma solução, né? Para quem não tem essa possibilidade, eu vejo com bons olhos também o robô, mas só nessa situação. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Se você entra com uma única caixa ou se você divide, né, e espera para manter uma parte do capital para entrar num próximo sinal que apareça. Hoje eu estou com uma caixa somente, estou com capital pequeno, então eu estou botando ele em mais risco, entrando com todo o capital possível em todos os trades, né? Que é justamente pensando num crescimento mais rápido. A partir do momento que eu já tiver com uma caixa grande o suficiente para dividir em duas, aí eu divido e daí eu vou ter que modificar o plano, pensar em outras formas, né, de conduzir um plano global, né? Mas nesse momento é uma caixa só. Beleza, Rafa. Rafa, eu vou colocar aqui o meu gráfico na tela. E aí eu vou te perguntar aqui sobre o seu operacional, a gente vai conversando, tá? Uhum. Então, peraí. Vamos colocar... Nossa Senhora, tem um... Vamos começar alguns que deram sinal hoje. Positivo já deu entrada e já deu saída pelo meu stop, né? Pelo seu stop ainda não, porque o seu é de 5%. Mas vamos ver aqui Gol, por exemplo. A Gol foi um que eu entrei, não vou mostrar esse. Vou mostrar os que eu não tenho entrado. Esse também entrei. Aqui, Meal. Então, nesse aqui, por exemplo, você entra 1,5% de queda, certo? Certo. E o stop de 5. O stop de 5. A única coisa diferente do teu ali é o stop mesmo, né? Que o teu é 4, então o meu é 1% a mais para baixo. Por que você chegou nessa conclusão de 5? Porque eu fiz backtest com stop de 4, de 5, de 6, de 7. Sem stop até é melhor. Só que por essa questão de alavancagem, eu preferi manter, né, um stop justamente pensando no quanto que eu posso perder naquele determinado dia. Então teve papel aí esses dias que deu 13% de queda. Se não tivesse stop, ia ser fatal, né, 13% de queda. E, por exemplo, 4% de queda, se não me engano, aconteceu 3% das vezes, mais ou menos. E 5% de queda aconteceu 1% em alguma coisa. Então, isso traduziu para mim que eu evitei algumas violinadas, né? Então, o papel chegou a descer lá, pegar o stop de 4% e subir. E quando eu estava com stop de 5%, ele chegava em 4%, não pegava o stop, e o papel voltava a subir, então eu terminava com um stop menor naquele dia, um loss menor, ou talvez até um gain, mas aí dependeria do papel em si, né? Então, é isso. O stop eu só aumentei esse 1% pela questão da violinada. Que pode acontecer também, por exemplo, um dia de o papel rasgar para baixo e, por exemplo, tu que está com stop de 4%, toma stop de 4%. Agora, eu que estou com stop de 5%, vou tomar stop de 5%. Então, tem o ônus e o bônus, né? É a história de sempre, né? O cobertor curto. Show, cara. Aqui o A3 Music está perguntando aqui sobre o seu canal. É só procurar você no YouTube. Como mesmo que ele te acha? Até se digitar, agora tem o URL personalizado, então é youtube.com/tradersdetalhista. Até ontem eu publiquei um vídeo novo lá. Boa. Qual que você entrou hoje mesmo? Hoje eu entrei em LWSA3. Como é que fica o coração aí depois de uma entrada dessa? Tá tranquilo? Tranquilo. E assim, tem que também criar mecanismos para não ficar com ansiedade, né? Eu não me considero já um cara ansioso por qualquer coisa, assim. Eu tento sempre eliminar a ansiedade. Mas eu não fico com o gráfico aberto aqui na minha frente o dia inteiro. Não fico olhando a minha planilha de monitoramento, porque lá também eu fiz um campo específico para me mostrar o resultado. Então, são mecanismos que eu crio. Durante o dia eu estou aqui na frente do computador, mas eu vejo outras coisas, faço alguns estudos. Volta e meia eu vou lá, dou uma olhadinha para ver como é que está,
porque de qualquer jeito, no final do dia, eu vou saber o que aconteceu, né? Mas não me influencia em nada, né? Ah, tá aqui um pouquinho positivo, ontem tive um loss, vou zerar a posição. Não, no final do dia eu zero, no horário que tem que zerar e acabou. Ah, por falar em zeragem, você está usando aquela alternativa que a gente tem aqui no Profit para zerar automático? Ou você está fazendo na mão mesmo? Eu estou fazendo na mão mesmo, porque da forma que eu estou operacionalizando, o que acontece? Eu vou tentar resumir. Então, abriu o mercado, assim que abrir o papel, nem me importa, só se estiver muito distante, mas se estiver, por exemplo, a 2% da minha entrada, eu já boto a ordem lá. Porque eu não quero perder a entrada se o papel tiver uma queda brusca, entende? Como é o único que abriu, é o único que eu tenho possibilidade de dar alguma entrada. Então, a partir do momento que abre o segundo papel, eu boto ordem no segundo. E vou botando ordem até o máximo que eu conseguir, que dá mais ou menos 5, 6 papéis. Mais que isso também até acaba ficando ruim. Então, por exemplo, se tem algum papel que está dando um sinal mais próximo de dar entrada, o que eu faço? Eu cancelo de algum que está mais longo e boto nesse que está mais perto. Pela lógica, é o que vai acontecer mais rápido. E assim eu vou fazendo até eu escutar o barulhinho que entrou uma ordem. Entrou uma ordem, não quero nem saber qual papel foi, eu só vou aqui no meu Profit e cancelo todas as ordens. Então, o que acontece? O stop que eu já tinha programado na minha ordem, ele é cancelado também. Então, essa situação de utilizar o robozinho do Profit ali, né, para programar o horário de saída, para mim não funciona por causa desse motivo. De qualquer forma, eu vou cancelar essa ordem ali também, entendeu? Então, no final do pregão, eu deixo um alarme no meu celular, no meu computador, para não esquecer, e assim que deu o horário, eu vou lá e já zero a posição, vejo como é que está o book de ofertas, né, para ter certeza que eu posso zerar, ou se tiver duvidoso, eu boto uma ordem limite, enfim, daí eu vejo na hora que eu faço. Show de bola, mano. Eu vou te fazer aqui. Eu vou ler aqui vou ler o comentário do Hudson e vou te fazer duas perguntas, cara. O Hudson falou aqui, ó. Acho que estou no caminho certo. Meu trade está parecido com o do Rafael. A minha pergunta para você é sobre. São duas, né? Sobre qual é a sua meta, né? Você vai continuar fazendo day trade até qual patamar? O que você está buscando? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é: em quanto tempo você acha que vai chegar nesse seu objetivo? O meu plano ele está baseado em ter uma renda extra, né? Então, eu estipulei um valor que eu quero ter de renda extra e o meu plano foi moldado para justamente chegar nesse valor. Assim que eu atingir esse valor, eu vou verificar de fato o que eu vou estar fazendo, porque daí, por exemplo, assim, meu plano hoje ele está com uma expectativa de ser concluído em menos de 2 anos. Pode ser mais, pode ser menos, mas essa é a expectativa. Se assim que acontecer, não importa o momento, eu vou ter que refletir e provavelmente fazer um outro plano para dar continuidade a esse. Até porque o plano, no dia que eu fiz, com as informações que eu tinha, era uma cabeça que eu tinha, era um valor que eu tinha, então tudo muda. Né? Então vou ter que fazer um novo backtest, vou ter que começar tudo do zero, vai ser uma continuação, mas vai ser um plano do zero. Então é dessa forma que eu estou pensando em fazer, né? Show de bola, cara. Quem tiver mais alguma pergunta aí, quiser mandar para o Hudson, fique à vontade, hein, senhores? Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui em mais papéis, né? Aqui, Nel deu entrada e está caminhando bem, ó, 0,85. Deixa eu ver o que mais. Luiz, eu acho que deu entrada aqui na abertura, cara. Foi quase lá perto do stop, tá indo bem para baixo. O cenário tá bem ruim, hein? Ser, vamos ver essa. Também, ó, deu entrada, já quase chegou perto do stop. Cara, se der outro stop hoje, vão ser 2 seguidos, né? P3. P3 ainda não deu entrada. VEG. A VEG é aquela que eu falei, eu poderia ter entrado. Quando eu olhei para a VEG, olha só, ela abriu aqui. E quando eu olhei, já tinha tocado o alarme. Quando eu olhei, estava aqui, ó, em leilão. E aí abriu o leilão aqui a ponto de comprar, só que abriu tarde demais, eu já tinha entrado em outra, né? Então tá andando bem aqui, mas não deu para eu pegar.
Vamos ver se chegou aqui alguma pergunta para o nosso amigo Rafael. Aqui o Gabriel pergunta: o que te fez escolher stop de 5% ao invés de 4%? Você já falou, né? Foi backtest. Sim, foi backtest. O Gabriel ainda ele continua aqui, ó. Essa técnica de gerenciamento de risco que diminui a margem após a perca vai diminuir muito o lucro e o loss em relação ao backtest, certo? Assim, cada um vai gerir o capital da forma que acha melhor, né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu não falei antes, quando diminui o capital, né, que afeta a minha margem, então vamos supor, a minha margem hoje está em R$500. Eu estou tendo trade, está tendo alguns gains, alguns loss, a minha margem não está sendo afetada, eu estou com R$500 para cima. Então, quando eu estou com R$500 para cima, eu não aumento a minha margem durante aquele mês. Eu só vou aumentar a minha margem no mês seguinte, se for possível. Mas quando dá o loss e afeta a minha margem de R$500, então diminuiu para 400, por exemplo, eu diminuo a minha, não diminuo a alavancagem, diminuo só o capital. A alavancagem fica a mesma, que é de 6, então é 6 vezes os R$400. E daí no outro dia eu só posso entrar com um trade até R$2.400. Entende? E por que eu faço dessa forma? Porque vamos supor que durante o próprio mês eu tive um gain e aumentei a minha mão. Aumentei lá, de 500 foi para 600. Então, um próximo trade que eu entrar, eu não sei se ele vai ser positivo ou negativo. E se ele for negativo, eu estou com a minha mão mais cheia. Então, eu acho que o momento que tem que aumentar a margem, né, o valor da margem, tem que ser um momento que tu já pensa assim, a partir desse momento eu estou operando com esse capital. Porque se todo dia ficar fazendo alteração, daí não vai chegar um momento que vai acontecer esse dia do loss, né, mais forte, e se tu tiver com a mão cheia, né, acima do que estava previsto para aquele mês, vai ser um tiro que vai doer. Então, é dessa forma que eu estou gerenciando para me manter mais tempo dentro do mercado, o quanto menos quebrar minha conta. E também, assim, em relação ao backtest, o backtest ele foi feito uma curva de capital simples, né? Não foi nem a exponencial que eu fiz para fazer o estudo. Então, por exemplo, não está previsto que eu comecei com 500 e no outro mês 600 e no outro mês 700 e assim vai indo. Então, eu vou ter um resultado superior ao do backtest, porque no backtest eu não coloquei essa informação, eu estou mensurando por baixo, justamente para não criar uma expectativa absurda. Então, acho que assim, o plano que eu fiz aí no treinamento junto com o Alan ficou muito redondinho, ficou muito bom. Eu poderia colocar aqui uma imagem mais lúdica aqui nessa explicação do Rafael, que é tipo um airbag do carro, né? O seu plano, ele tá desenhado para ter o airbag. Você não quer usar. Você não usar o airbag é tragédia, né? Então, se o airbag for acionado em 20 dias seguidos, puta que pariu, então é tragédia. Não precisa utilizar o airbag, não vai ser usado. Está instalado no carro, mas não vai ser usado. É um plano para não ser usado, né? Outra pergunta aqui do Wagner. Bom dia. Vocês costumam zerar a posição até que horário? Boa pergunta. Que horário que você zera, Rafa? Eu estou zerando as operações 16h40. Então, deu ali o alarme, já vou lá, já zero. Eu não quero nem saber o que aconteceu depois. De qualquer forma, eu vou ficar sabendo, né? Porque vai estar aqui no gráfico. Mas o que eu posso dar também de dica nesse quesito é escolher um horário e seguir a risca. Porque se você seguir a risca, vai ficar num patamar que vai ficar 0 a 0. Vai ter dia, por exemplo, que tu vai ganhar mais porque tu zerou 16h40, outro dia tu vai perder porque tu zerou 16h40, e lá no backtest ele considera o fechamento do candle, né? Ontem, por exemplo, eu tomei stop, mas meu stop no backtest ele seria maior, porque ele considera o fechamento do candle. Só que como eu zerei às 16h40, eu tive um benefício de 0,68%. Então, vão ter essas situações, todas elas. Então, não importa o horário, né? 16h41 eu gosto de zerar, 16h42, eu gosto de zerar 1 minuto antes do leilão. Escolha o horário, chega o horário, vai lá e executa. Eu tentei fazer o máximo possível para o meu trade system, o meu dia a dia ser objetivo, não ter dúvida, não entrar em subjetividade, porque senão, se eu chegar aqui na hora e olhar o mercado, poxa, mas acho que vai subir um pouquinho, né? Eu vou esperar mais 1 minuto. Aí
aí complica. Aí começa a ter essa subjetividade que não é legal, na minha opinião, né? Show de bola, Rafa. Aqui, pergunta do Lucas. Essa renda extra que você está programando, que você está indo buscar, vai ser só com day trade ou você vai colocar também alguma aplicação que pague dividendos? Então, nesse momento, eu estou operando somente day trade. Não sei o que eu vou fazer mais para frente, né? Mas nesse momento em específico, eu estou somente com day trade para conseguir, né? Para conquistar esse objetivo do meu plano. Aí depois, como eu falei antes, é outro estudo, e daí, logicamente, o que vai acontecer? Quanto mais dinheiro eu tiver, menos eu vou estar me expondo ao risco. Então, eu vou reservar um capital que eu vou estar colocando em alguma coisa que eu não preciso estar movimentando, eu vou buscar alguma renda passiva, que eu vou estar ganhando menos, beleza, mas eu estou correndo menos risco também. Então, a minha cabeça já está estruturada para isso, mas quando chegar na situação, eu vou pensar muito a fundo para realmente ver o que eu vou fazer, né? O Jonathan está perguntando qual foi o volume que você usou para a seleção do ativo lá no backtest. É o mesmo volume que o Alan utiliza aí, 1 milhão no gráfico horário. Como a gente trabalha aqui com o gráfico diário, então é 7 milhões, né? E é isso daí, sempre nessa proporção, né? Mas 7 milhões por dia. O Oliveira que está te parabenizando pelos seus vídeos, que ajudaram ele muito, da hora. Show, obrigado. Aqui o Wellington. Senhores, por que não priorizar 5 ou 10 melhores ações do backtest? Mesmo que a caixa fique parada no dia que não der sinal, vocês não acham um plano melhor dessas 5 e 10? O que você acha sobre isso aí, Rafa? Por exemplo, a gente não quer deixar o dinheiro parado, né? Então, quanto mais sinal tiver num sistema operacional bom, melhor. O detalhe é não forçar a entrada, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma entrada no dia e deu loss cheio, por exemplo, para mim acabou o dia, não vou buscar uma outra entrada. Por quê? Porque eu sei que é muito difícil de acontecer de dar 5% de loss, porque eu sei que eu já entro 1,5% abaixo das duas últimas mínimas. Então, pensa comigo, se no papel que eu entrei aconteceu um loss cheio de 5%, qual que é a chance de eu entrar em outro papel, mesmo que seja com desconto, de ele subir enormemente? Então, eu entendo que todo dia você acorda com humor. Então, a pessoa que está naquele papel lá e está vendo um papel cair, outro papel do lado cair, outro papel do lado cair, o que a pessoa vai fazer? Eu vou entrar em desespero, eu vou vender. Vai vendendo. Então, naquele dia, está todo mundo, uma forma geral assim de falar, desesperado e vendendo tudo que tem. E por que tu vai forçar uma entrada naquele dia, né? Espera o outro dia, porque no outro dia pode ser que a confiança aumentou por alguma notícia, por qualquer coisa que aconteceu, e daí naquele dia vai lá, pega a tua entrada e vai pro gain. Então, eu penso dessa forma. Agora, sobre questão de número de ativos, é de cada um. Eu sei que no meu backtest, 16 entradas na média por mês. Isso significa que vai ter mês que eu vou ter 10 entradas, vai ter mês que eu vou ter 20, vai ter mês que eu vou ter 15, vai ter mês que eu vou ter 17, vai variar. Na média, é 16. Então, nesse dia, eu prefiro deixar o meu dinheiro parado do que forçar alguma entrada, caçar um papel que está na sequência lá na ordem, né, que eu tenho lá do backtest, e a série C, por exemplo, do backtest, forçar uma entrada naquele papel lá. Então, eu prefiro deixar meu dinheiro parado do que ficar entrando. Mas o número de ativos vai de cada um, né? Eu acho que isso aí é gerenciamento. Se tu quer trabalhar menos, logicamente vai ser menos ativos que você vai estar monitorando, né? Agora tem uma pergunta aqui do Alisson, que essa aqui eu mesmo vou responder, hein? Ele perguntou qual que é o ROI médio. Para quem opera day trade, tem que buscar um ROI alto. A gente busca aqui pelo menos 100%. Essa é a meta, né? O desenho do projeto é para uns 160% ao mês. Aqui o Ronaldo pergunta para você, Rafa. Ele fala que você que é fera, te dá os parabéns. E ele pergunta se lá no mini índice você já trabalhava o objetivo dessa forma. Inclusive, você é mais objetivo que eu até, né, cara? Não sei. Foi tu que me ensinou, cara.
No mini índice, eu não trabalhava objetivo desde o começo, né? Então, o que aconteceu? Até para eu chegar no Alan, chegar em trade objetivo, a subjetividade para mim não estava me ajudando, não estava me rendendo. São poucos trades objetivos que de fato assim conseguem uma consistência no resultado. É muito difícil manter a consistência, porque tu sempre fica à mercê de ter alguma coisa que tu não viu, algum tempo gráfico que tu não viu, tal situação, Fibonacci, canal. Então é tanta coisa, tanta informação, que até fica complicado o teu dia a dia, né, de estar operacionalizando. Eu participei de uma sala que foi muito boa, assim, e era análise subjetiva, o cara tem resultados consistentes, mas, olha, é muito complicado. Então, o que aconteceu? Eu saí da sala, comecei a fazer backtest daquele operacional, que era um pouquinho mais objetivo do que eu já estava tendo até o momento, e daí eu descobri o Renki Ashi, e daí para mim isso ali foi uma porta de entrada para sistemas objetivos, porque daí eu vi que o Renki Ashi me dava um sinal claro. Ele ficava verde, eu comprava, e quando ficava vermelho, eu saía da operação. Ou quando ficava vermelho, eu vendia, aí botava alguma média para ajudar, enfim. Antes de eu conhecer o Alan, eu até montei um sistema objetivo, baseado no Renki Ashi, que ele estava funcionando, só que eu também, no mês, cheguei a estar com um ganho legal, acabei no finalzinho do mês perdendo tudo, no outro mês a mesma coisa. Aí teve um momento que eu já estava fazendo o curso com o Alan, eu falei assim, eu só vou recuperar aqui esse valor para ficar no 0 a 0, e depois chega de índice, não quero mais nada com isso, eu quero só trabalhar aqui com ações, vou me dedicar a estudar e pronto. E foi o que eu fiz. E eu sei que se eu tocasse para frente meu sistema também ia dar certo, só que é muito trabalho, gráfico de 5 minutos, estar na frente do computador o dia inteiro, então é uma coisa que eu já não quero para mim, né? Hoje, com o sistema que a gente está utilizando, né, Alan, a gente faz operação, tem o dia livre, né? Pode fazer o que quiser, se tem alguma correria, se quiser descansar, se quiser estudar, se quiser fazer o que quiser, pode fazer, tem essa liberdade. Então, para mim, foi o que mais se encaixou, né? Da hora. Agora tem um comentário aqui do Bruno, que está dizendo que não vê a hora de acabar o mês de agosto. E o Alisson está te perguntando aqui se você só opera comprado ou se também você opera vendido. Só comprado, porque a venda, até para intraday, ainda não teria problema, assim, né? Não é tanta burocracia, tanta logística, mas a ponta compradora, eu até já vi um estudo feito que a longo prazo é mais rentável, né? Então, isso ali, para mim, já foi decisivo, não tem por que ficar pensando em algum operacional na ponta vendedora. Show. Rafa, agora para encerrar aqui, cara, eu vou fazer aqui uma analogia e depois eu vou pedir para você dar uma refletida sobre isso, tá? Tem uma questão aqui meio do ovo e da galinha. De tudo que a gente está conversando aqui, tem uma questão de ovo e galinha, cara. Será que o Rafael é tranquilo porque ele se baseia na matemática e tal, e consegue acreditar num planejamento de longo prazo, sabe que é média, sabe que quando tem loss é um evento, e quando tem gain é mais um evento, e é a somatória de eventos e tal. A pergunta o que traz a tranquilidade? É conhecer a matemática que te gera essa tranquilidade, ou o fato de você ser um cara tranquilo, você consegue dar tempo ali e perceber que a matemática vai ser construída dessa forma, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que, por exemplo, eu, como falei antes, já me considero uma pessoa que não sou ansiosa. Então, beleza, isso aí já é um ponto para mim. Agora, o que me deixa mais tranquilo ainda é eu conhecer os números. Então, vamos supor que você é uma pessoa ansiosa. Como é que você vai matar essa ansiedade? Você acha que você vai ser mais ansioso ou menos ansioso conhecendo a matemática? Eu acredito que vai ser menos ansioso, porque, teoricamente, já está previsto, né? O que pode acontecer você utilizando aquele sistema operacional. Então, eu sempre bato na tecla de conhecer os números a fundo, né? Faz lá o backtest, não adianta saber só a taxa de acerto, saber o payoff e está resolvido. Tem muito mais coisa por trás, né? Porque não pega lá todos os trades que aconteceram, bota no Excel, verifica mês a mês como é que foi o resultado.
porque você sabe que a minha expectativa é ganhar 10% por mês, né? Então, eu vou verificar como é que fica essa variação mensal. Tanto por isso, até que foi um fator decisivo, até por uma escolha de trade, que eu vi que na época da pandemia teve um trade system que deu 83% de lucro, mas foi uma situação muito atípica aquele mês lá da pandemia, em março de 2020. Então, eu não posso confiar nessa informação, porque não foi um comportamento padrão. Então, isso que é conhecer os números a fundo. Eu não me considero o melhor nesse sentido, mas quanto mais informação eu conseguir, eu vou atrás justamente para eu ficar cada vez mais tranquilo e operar cada vez com menos ansiedade, né? Então, a minha dica é essa: conheçam os números a fundo. Isso vai ajudar vocês nessa questão de ansiedade. Bacana, cara. Eu corroboro com essa ideia, né? Eu acho que o trader, cara, ele não pode ser um cara ansioso, não pode... tem várias emoções que influenciam ali na hora, né? A ansiedade é uma delas, mas a euforia quando tá ganhando, o medo, são algumas emoções que estão presentes o tempo todo e é difícil de você desligar, né? Você fala assim, eu não vou ter essa emoção. Como que você vai fazer isso? Não dá. Mas o que dá é para você ter confiança no seu projeto, entender da estatística, entender da matemática, entender que é o longo prazo e tal. E isso tudo aí vai acabar te trazendo um pouco de tranquilidade, né? E confiança no que você está fazendo, né? O profissional, imagina um médico que vai fazer uma operação ali e não está confiante, ele não tem certeza do que ele está fazendo, ele tem um pouquinho de dúvida, é melhor ele não fazer, é melhor deixar alguém fazer, né? Outro médico ali que esteja confiante, mesmo que faça errado, mas ele está confiante no que está fazendo, porque senão já começa tudo errado, né? Então, Rafael, obrigado aí pela presença, cara. Eu vou dizer tchau para a galera aqui e vou pedir para você se despedir também. E outra hora você volta aí, vamos conversar mais, hein, cara? Beleza, obrigado aí pelo convite, Alan, fiquei bem lisonjeado, né? Agradeço todo mundo que me segue lá no canal, que me dá apoio. Eu criei o canal realmente assim para ajudar vocês, então precisando de alguma coisa de Excel, comenta lá, até tem um grupo no Telegram também, quem quiser interagir mais ativamente, tiver alguma dúvida simples, o grupo ali é para a galera se ajudar também, é focado em Excel, né? Então é isso daí. Obrigado mesmo. É isso aí. Valeu, senhores. Obrigado. Valeu.